Dando início a mais um bloco de controle abstrato aqui no portal Silvio Sandi. No último encontro, no último bloco, trabalhamos aqui o conceito, a noção de pertinência temática. A pertinência temática, o nome já diz, né? Ter uma ligação com o tema. Ter interesse no tema. E o exemplo clássico é o governador do Distrito Federal que ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade lá perante o STF, impugnando a lesividade de uma lei, por exemplo, do estado da Bahia. Peraí, mas o governador é do Distrito Federal, a lei é da Bahia. Será que ele tem interesse no tema? Porque ele tem que demonstrar. Afinal, o governador ele é um legitimado especial e não universal. Precisa o governador demonstrar a pertinência temática e pode acontecer, no caso concreto, de a lei veiculada pelo Estado da Bahia ser lesiva lá no Distrito Federal pelo fato de tratar de um assunto como o ICMS, impedindo-se assim a guerra fiscal. Um outro legitimado, uma outra observação contra o partido político. Tem que ter representação no Congresso Nacional. E pouco importa o número de representantes. Como assim, professor? É suficiente um único deputado ou um único senador, embora seja partido político com representação no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, é formado bicameralmente. É isso mesmo, pela Câmara e pelo Senado. Então, a priori, a rigor, representação no Congresso Nacional exigiria a presença de 2 representantes, um na Câmara, um no Senado. Mas o STF, que é o nosso guardião, interpretando a Constituição Federal, diz que é suficiente um único representante, ou na Câmara ou no Senado. E se perder o mandato, professor, o que acontece? Não acontece nada. Afinal, a ação direta de inconstitucionalidade ela é objetiva, é um processo objetivo, não há partes. Então o partido político continua no polo ativo, embora tenha perdido o mandato. O diretório que se encarrega de ajuizar é o nacional, não tendo competência o diretório estadual ou municipal. As confederações sindicais, acima de 3 federações. 3 federações. Portanto, não pode ser sindicato, não pode ser uma simples federação ou mesmo uma central sindical, embora sejam centrais sindicais de âmbito nacional, porque o texto constitucional exige ser uma confederação. Ah, perdeu o registro, tudo bem. A ação continua, a confederação perde a legitimidade de agir, mas se houver uma regularização superveniente, ela pode voltar. A entidade de classe de âmbito nacional, distribuída em mais de 9 estados, utilizando-se por aqui por analogia à lei dos partidos políticos. Essa foi a forma que o STF encontrou de saber o que é uma entidade de classe de âmbito nacional. Não pode ser só uma parcela ou fração da categoria, natureza homogênea, uma única categoria profissional, seja ela a entidade formada só por pessoas físicas ou associação das associações. Um item extremamente importante, a chamada capacidade postulatória, ius postulandi. Nós sabemos, a regra é que você, para ingressar no Poder Judiciário, embora as portas sejam franqueadas, abertas, precisa de um advogado. Você não pode diretamente bater, senhor juiz, quem é você? Eu tive meu direito lesionado. Sim, onde está o seu advogado? Seu advogado, onde ele se encontra? Porque você não tem capacidade postulatória. A regra é que as ações judiciais sejam manejadas por intermédio de um advogado. Essa é uma regra. Claro que regra
essa regra cede espaço. Cede espaço, por exemplo, para o habeas corpus, cede espaço, por exemplo, para as ações nos juizados especiais cíveis. E como fica isso nas ações abstratas? Vamos lá. Governador. Será que o governador ele tem capacidade postulatória? Será que o Conselho da Ordem precisa de advogado? Partido político? PGR? Entidade? Confederação sindical? E aí vem a grande questão da prova. O governador, ok. Ele não precisa de advogado. PGR, Procurador-Geral da República, não precisa. Vai apresentar ele próprio 2 petições propondo a ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, sem precisar de a petição inicial ser subscrita, assinada por um advogado. O Conselho Federal da Ordem é advogado, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Só tem advogado lá dentro. Então não há essa necessidade. Agora, o partido político, a confederação sindical e entidade de classe guarda carinhosamente essa informação, precisam de advogado. Essa é a questão da prova. Uma delas, né, são várias, a parte de controle é extremamente cobrada. Agora vamos lá para o objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Outra questão que cai demais. A gente sabe que a Constituição de 88 é resultado do poder constituinte originário, também chamado de genuíno, também chamado de primeiro grau. Genuíno, originário, isso mesmo. Normas originárias. Então, como ponto de partida, saiba que uma norma originária não pode sofrer controle de constitucionalidade, seja por meio de ADIM, ADC, qualquer instrumento abstrato, concreto. A norma originária inicial e limitada juridicamente é o ponto de partida de tudo. É o poder de fato, poder político, é uma noção pré-constitucional. Perfeito? Constitui o Estado, dá origem ao Estado. Bom, isso em termos de norma originária. É claro que a Constituição de 88 ignora o que é passado em termos jurídicos, mas existe algo que é passado. Então, vou botar aqui normas pré-constitucionais. É claro que antes de 88 eu tenho um conjunto de leis ordinárias, complementares, decretos, leis. Tenho tudo lá antes de 88. Tudo, um monte de coisa. Essas normas pré-constitucionais não podem sofrer ação direta de inconstitucionalidade. Então, até agora, o que eu sei, uma norma originária não é passível no Brasil. Otto Barroque até diria que sim, mas ele não é brasileiro. Norma originária não pode, não é suscetível de controle de constitucionalidade de qualquer espécie. Assim como uma norma pré-constitucional. Uma norma pré-constitucional ela tem que ser aferida em relação, ou compatibilizada em relação à Constituição de sua época, vigente à sua época. 88, nós não temos a chamada inconstitucionalidade superveniente. A inconstitucionalidade superveniente não se aplica no Brasil, significa dizer que uma norma pré-constitucional é suscetível de recepção ou não. É o chamado processo de recepção. Entendi. Agora vamos lá ao texto constitucional. Isso aqui, a norma pré-constitucional não está no texto constitucional, é uma noção doutrinária, jurisprudencial. A norma originária não está no texto constitucional, é uma lição doutrinária, até como resultado de uma definição do que é poder constituinte originário. Abrindo o texto constitucional em sua literalidade, a ação direta serve para a lei ou ato normativo federal, estadual. Para aí. Não há citação de lei municipal. É o que a doutrina chama de silêncio eloquente.
E não há citação de lei distrital. Porém, a súmula 642 do STF nos revela, por exclusão, o seguinte: o Distrito Federal, dos seres que integram a federação, o Distrito Federal é anômalo, é diferente, é ambivalente, é dúplice, porque, além das atribuições que o texto constitucional reserva privativamente, horizontalmente, dentro do sistema de repartição de competência aos municípios, também vai receber a dos estados. Aquilo que o texto constitucional atribui expressamente ao Estado e a maior parte encontrada de forma remanescente ou residual. Então, DF, você é Estado, DF, você é município. Significa dizer que uma lei do DF até pode ser aferível por meio de ADIM perante o STF, mas que tenha um conteúdo de Estado, um item de prova. Vamos prosseguir nos objetos da ação direta de inconstitucionalidade. Leis e atos de efeito concreto. Vocês vão guardar carinhosamente o seguinte: jurisprudência do STF. O STF entende que a lei ela pode ser ato de efeito concreto e a lei pode ser normativa. Em ambos casos, aferível por ação direta de inconstitucionalidade. Agora, o ato primário, ele pode ser genérico, o genérico leia normativo, e o ato primário é o que pode sofrer controle direto de constitucionalidade, ele pode ser concreto. E para o STF, ainda que um ato seja primário, mas se tiver efeito concreto, ele não pode ser aferível por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Então fica ligada nisso, porque vai cair. Decreto do Executivo, eu vou abrir aqui uma observação que é a seguinte. Nós sabemos que os decretos do Executivo, eles podem sofrer, na verdade eles podem se alocar, seja no nível infraconstitucional, seja no nível infralegal. Quando o decreto regulamenta diretamente a Constituição Federal, ele é chamado de autônomo. Quando o decreto regulamenta a lei, ele é chamado de simplesmente regulamentar. Às vezes em prova aparece o nome assim, ou executivos. Ou seja, pôr em execução, detalhar, esmiuçar a lei. Ou seja, quem dos dois não pode sofrer controle de constitucionalidade? É esse aqui. Porque o STF não admite a chamada inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade reflexa. O STF não admite a inconstitucionalidade reflexa, também chamada de indireta. Portanto, na afirmação, decretos executivos não podem nunca sofrer controle por meio de ADIM. Nunca é muito tempo. O decreto autônomo pode, quem não pode é o regulamentar, porque aí estamos diante de um controle de legalidade. Atos revogados. Regra. Bom, nós sabemos que a ação direta é para a lei em vigor. Perfeita, uma lei perfeita e acabada. Uma lei perfeita e acabada. Ok. Entendi. Então a regra é que se não tem mais a lei, você não tem mais o objeto. A regra é sumiu o objeto. Sumiu o objeto. E como a ação direta de inconstitucionalidade é para se discutir a lei objeto, a lei enquanto objeto e não
ela no mundo concreto, extingue-se o processo, acabou. A ação direta de inconstitucionalidade morre. A exceção fica por conta de situações como, pô, mas o STF já colocou na pauta para julgar. Isso aqui pode corresponder até a uma questão de fraude processual. Ah, o STF vai julgar não, deixa aí. Ó, colocaram na pauta, vai lá, então revoga a lei. Olha que é possível fraude processual, porque já se sabe qual vai ser o entendimento do STF. Ou o STF decide, mas nem sabe que a lei foi revogada, porque não foi comunicado disso. Ou, uma terceira exceção, a lei revogadora não é diferente. Pode acontecer. Foi revogada, mas o teor do que está sendo atacado perante o STF é o mesmo teor da lei revogadora, então nada mudou. Então guarda carinhosamente que a regra é essa. Um ato revogado, a ADIM morre, não pode ser, assim como a lei temporária. Súmulas vinculantes não podem ser objeto. Ato revogado não pode, lei temporária não pode. Súmulas, incluindo vinculantes, não podem sofrer ação direta de inconstitucionalidade. Então, nesse rol, nós temos as leis, sejam de efeito concreto ou não, temos os atos, desde que normativos, decretos sociautônomos, os atos, se não revogados, leis que não sejam temporárias, e as súmulas não podem ser. Perfeito? Uma outra forma é, um ato de efeito concreto não pode. Um decreto regulamentar não pode. Um ato revogado não pode. Súmulas não podem. Vamos prosseguir? E agora falar um pouquinho sobre, ainda, né, o parâmetro, o objeto, tomando a Constituição Federal como parâmetro, emenda. Aí você fala, professor, mas espera aí. Emenda é poder constituinte, professor. É poder constituinte de segundo grau, gente. E o segundo grau, ele é subordinado. Ele é condicionado. Ele é limitado. Então ele conta com um conjunto de limitações, as emendas contam com um conjunto de limitações. Então uma emenda pode ferir uma cláusula pétrea, eventualmente, uma limitação expressa, presença das cláusulas pétreas, logo emenda é aferível. Tratado, ainda que seja internacional, integrando como status de emenda, se emenda pode, o tratado com status de também poderá. Medida provisória, também. Quando dá conversão em lei, se a lei não muda nada, continua. Agora, se a lei altera substancialmente a medida provisória, é como se a medida provisória não mais existisse. Então você tem que tomar cuidado no dia da prova. Ah, atacar uma medida provisória mediante ação direta de inconstitucionalidade. Ok. Está correndo o processo. A medida foi convertida em lei. Vem cá. Foi convertida em lei tendo que ser enviada para presidente da República, para veto? Não. Então, é o mesmo teor da medida provisória. Não alterou nada. Não, teve voto, emenda de deputado, de senador, retransformaram a medida provisória. Houve alteração substancial dela. Vai ter que voltar para o presidente vai lá, veta ou não veta, sanciona ou não sanciona, e vai lá e se promulga a lei de conversão, substancialmente diferente. Vai morrer a ação direta de inconstitucionalidade. Vai morrer. Constituição do Estado é poder derivado, decorrente, então é suscetível. Regimentos são aferíveis, resoluções do CNJ são atos primários. Prosseguindo. Causa de pedir. Ao receber a ação, o STF não pode ordinariamente, entenda, de regra,
Ingressar na análise de dispositivos não impugnados pelos legitimados. É o que a gente chama de princípio da adstrição ou congruência. Porém, é-lhe permitido adotar fundamento jurídico diverso do indicado pelo autor. O que a gente define aqui, eu não, né? A doutrina e o próprio STF reconhecem como causa de pedir aberta. E a gente consegue dar um exemplo disso aqui. Vamos imaginar que o STF tenha recebido uma ação direta de inconstitucionalidade, impugnando o artigo 1º da lei X. Vamos imaginar que o STF tenha recebido a ADIM contra o artigo 1º da lei X. No primeiro momento, o STF julga procedente, e a gente sabe que o julgamento da procedência da ação direta de inconstitucionalidade é reconhecer sua inconstitucionalidade. E o que acontece? Imaginando que essa lei foi regulamentada pelo decreto Y, eu quero saber o que acontece com o decreto Y. Você vai me responder. A ação direta de inconstitucionalidade, aqui, só que o STF percebe que o artigo 3º, é conexo ao artigo 1º. Eu quero saber o que acontece com o artigo 3º. Olha só, professor. O pedido é artigo 1º. O STF fica preso ao pedido. Ele pode usar um fundamento jurídico para decretar a inconstitucionalidade diverso do que o legitimado pediu. Mas o artigo 1º é o objeto. Não pode o STF decretar a inconstitucionalidade do 3º, do 2º. Não, a regra é que não possa mesmo, não. Mas existe o que a gente chama de inconstitucionalidade por atração, também nominada de arrastamento ou consequencial por reverberação. Vem cá, o decreto ele não é regulamentador da lei? A lei não foi reconhecida inconstitucional? Então o decreto vai embora. Ele vai ser arrastado. E foi verticalmente porque entre a lei e o decreto, por acaso, existe um escalonamento vertical. A lei vale mais que o decreto, então o decreto vai embora. O decreto ele só existe por causa da lei. Então é lógico o decreto ir embora. O STF reconhece no segundo momento que o artigo 1º é inconstitucional. Mas olha só, ninguém pediu nada, mas o artigo 3º é uma menção do 1º, gente. O STF diz. Ninguém falou nada comigo. Ah, eu não vou reconhecer a inconstitucionalidade. Eu vou, porque é uma exceção ao princípio da congruência. E como está tudo dentro da mesma lei, entre dispositivos da lei não há hierarquia, é chamado de arrastamento horizontal. Então o artigo 3º vai junto, arrastado, porque é conexo àquele que foi reconhecido como inconstitucional. Para fechar o bloco, duas informações. Em termos de noções gerais, tá? A gente vai continuar tudo isso na aula, no bloco subsequente. Inconstitucionalidade não se convalida com o tempo. Então, se você tem lá, no ano de 1995, uma lei inconstitucional, pode acreditar que aqui no ano de 2019 ela permanece, é isso mesmo, permanece inconstitucional. Não, professor, que isso? Isso atenta contra a segurança jurídica, professor. É verdade. Durante todo esse tempo essa lei foi inconstitucional. O tempo não corrige a inconstitucionalidade. Uma lei que nasce inconstitucional vai morrer inconstitucional, porque não existe o processo de constitucionalidade superveniente. O que pode acontecer no futuro é o STF fazer uma modulação temporal por conta desse tempo decorrido.
Então aqui, escrever com uma letra um pouquinho melhor. Letrinha feia, gente, olha só. Lei inconstitucional e permanece aqui inconstitucional. Então ela permanece inconstitucional em 2019. Então o tempo não vai levar à prescrição, à decadência e nem vai gerar a convalidação, entenda como correção do vício. Perfeito? E uma outra coisa muito importante é que quando da diferença entre o controle difuso e o controle abstrato, foi informado a vocês que o controle abstrato é, em tese, foi afirmado que é um processo sem partes. Ah, entendi. É um processo abstrato, em tese, sem partes. Sim. Significa dizer que não cabe a desistência. Explique isso um pouco melhor com uma situação concreta. Vamos imaginar que o presidente da República, legitimado universal, tem ingressado com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que uma determinada lei estadual é inconstitucional. Vai lá, 2 petições, não precisa de advogado, afinal conta com capacidade postulatória direta, ajuiza a ação perante o STF, aí depois de 4, 5 meses, pede uma cautelar, a gente vai até ver o que é isso, pede uma cautelar, depois de 5 meses, ele bate as portas do STF e fala: STF, eu quero desistir da ação direta de inconstitucionalidade. Aí o STF vai virar para o presidente da República e vai falar o seguinte: presidente da República, estamos diante de uma situação não concreta. Presidente da República, o senhor startou o processo e muito obrigado por startar o processo, afinal eu, STF, não teria como iniciar de ofício esse processo. Mas uma vez iniciado, senhor presidente da República, saiba que eu, STF, funciono na defesa da Constituição Federal. Eu não estou na defesa de situações concretas que não mais lhe afligem. Eu vou defender o ordenamento jurídico em tese, o direito objetivo. O senhor não é parte. O senhor é legitimado para dar início à ação, para fazer sustentações orais, caso a caso, e até para, no final do procedimento, se quiser, achar que a situação não está tão clara, é lacunosa, o senhor pode entrar com embargo de declaração. O que eu não lhe permito é a desistência, porque o processo é objetivo. Então aqui a gente conseguimos vencer mais algumas considerações da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e fechamos mais um bloco do nosso curso de controle de constitucionalidade aqui no portal Silvio Sandi. Vai lá, respira, toma uma água e volta com força para o estudo de um assunto tão rico, né, e recheado de informações válidas para o seu concurso. Vamos lá.